O rei Ashoka, o rei dos monarcas. No século III a.C., surgiu na Índia o rei Ashoka, que viria a desempenhar um papel de suma importância na propagação do budismo. O Império Mauryan, governado por Ashoka, estendia seu domínio por toda a Índia, com exceção da extremidade sul, embora sua influência se propagasse nessa direção e para o oeste até o território dos estados gregos, onde foi introduzido o budismo. Sabemos que durante o reinado de Ashoka, monges budistas viajaram da Índia aos estados gregos, pregando a religião, fazendo 73 mil convertidos e ordenando 1000 monges. O nome Ashoka lembra-nos a historieta seguinte, que consta de um trabalho budista. Shakyamuni encontrava-se certa vez esmolando nos arredores da cidade de Rajagaha, quando deparou com 2 meninos brincando na areia. As crianças, agindo de acordo com os chamados 32 aspectos notáveis de um grande homem, que, segundo se dizia, eram possuídos pelo Buda, acharam que lhe deveriam fazer uma oferenda, passando a moldar bolos de areia, que colocaram no pires de esmolas de Shakyamuni. Um deles juntou as palmas das mãos num gesto de reverência. Com um sorriso, Shakyamuni recebeu a dádiva dos bolos. O discípulo Ananda, que o acompanhava, perguntou-lhe o motivo do sorriso, ao que ele respondeu: "Tenho uma razão para sorrir, Ananda, e tu vais conhecê-la. 100 anos após minha morte, esta criança se tornará um rei Chakravarti em Pataliputra e governará todas as regiões. Seu nome será Ashoka e ele reinará de acordo com o verdadeiro Dharma. Além disso, distribuirá relíquias minhas por países estrangeiros, construirá 84 mil stupas, santuários, em honra do rei do Dharma, e levará consolo a um número incontável de seres humanos." O sentido da historieta, naturalmente, é o de que, no oferecimento de esmolas, não é a natureza da dádiva, mas o espírito em que é feita que se reveste de importância. As crianças ofereceram seus bolos de areia num espírito de inocência e pureza de coração, e o Buda os recebeu com gratidão. Infelizmente, com uma frequência grande demais, adultos, quando dão, adotam uma atitude calculista e, agindo dessa forma, anulam um mérito que de outra forma poderiam ganhar. Se a oferenda fosse feita em espírito de verdadeira generosidade e reverência. Estudiosos ocidentais, com seu costumeiro ceticismo, durante muito tempo consideraram Ashoka como figura lendária e que teria existido apenas nos escritos budistas. Em 1837, porém, foram finalmente decifradas as inscrições indianas mais antigas, e à medida que um número cada vez maior de éditos gravados por Ashoka em rochas e pilares surgiram em escavações, tornou-se evidente que ele não só era uma figura histórica, mas, como disse a seu respeito H. G. Wells, na verdade, um dos maiores governantes que o mundo jamais conheceu. O motivo de o haverem acumulado de tantos louvores foi o de ter sido o primeiro monarca a renunciar à guerra, adotar uma política de pacifismo absoluto baseada nos ideais do budismo, e ter tomado medidas vigorosas para assegurar a saúde e o bem-estar de seus súditos. O conde Koldynov Kalergi, um dos proponentes da unidade europeia, disse-me certa vez, em conversa, que considerava Ashoka como merecedor do mais alto respeito entre todos os governantes conhecidos na história mundial. Na mesma veia, o biólogo inglês
J.B.S. Haldane observou que desejava ter nascido na era de Ashoka. Foram a paz e o humanitarismo de seu governo, claro, que inspiraram essas manifestações de admiração de ocidentais, o que dificilmente surpreende quando nos recordamos do estado de guerra quase incessante que tem caracterizado a história europeia. Nada mais fácil do que defender uma política de paz. Mas foram pouquíssimos os líderes na história da humanidade que realmente a empreenderam. Ainda assim, há 2000 anos, na Índia, Ashoka demonstrou que é possível pôr em prática os ideais do pacifismo. Além disso, como crente budista, proscreveu a destruição de criaturas viventes e tomou medidas para garantir o bem-estar de seu povo. Entre elas, o plantio de árvores ao longo das estradas, a escavação de poços a intervalos, o estabelecimento de casas de repouso para viajantes e o fornecimento de ervas medicinais e remédios a seus súditos. Desempenhou papel de extrema importância na disseminação do budismo e contribuiu para transformá-lo numa das grandes religiões do mundo. Por esses motivos, merece ser objeto dos mais cuidadosos estudos. Em certo sentido, tais estudos estão ainda na infância. Até 1915, Ashoka nem mesmo era considerado como personagem histórico. É inteiramente possível que escavações ulteriores possam trazer à luz mais inscrições. Então, em certo sentido, tais estudos estão ainda na infância. Até 1915, Ashoka nem mesmo era considerado como personagem histórico. É inteiramente possível que escavações ulteriores possam trazer à luz mais inscrições, dando-nos mais elementos para aprofundar nossos conhecimentos sobre essa figura notável. Aparentemente, ele subiu ao trono por volta do ano 268 a.C., segundo o cânone budista em sânscrito. Isso ocorreu exatamente 100 anos após a morte de Shakyamuni. Embora, de acordo com o cânone em Pali, isso tenha ocorrido 218 anos após o passamento do Buda. Esses dados, na verdade, figuram entre os elementos mais importantes utilizados pelos estudiosos na tentativa de estabelecer a data da morte do Buda. Esse problema, porém, é complexo demais para que nos ocupemos dele aqui. 7 anos após subir ao trono, Ashoka abraçou o budismo, tornando-se um upasaka, ou crente leigo do sexo masculino, embora, no começo, aparentemente não tenha sido devoto muito fervoroso. No 9º ano de seu reinado, atacou o estado de Kalinga, na região onde hoje existe a cidade de Orissa, matando cerca de 100 mil pessoas e capturando e transferindo para outras regiões mais 150 mil. Por essa época, ele aparentemente sofreu uma transformação. Segundo uma inscrição, presenciar sofrimento e morte fê-lo sofrer profundamente, e Ashoka jurou nunca mais recorrer à guerra. Conta-se que, antes dessa expedição, ele era conhecido como Ashoka o Tirano. Diz a lenda que antes de subir ao trono, assassinou 99 parentes do sexo masculino, e que depois de entronado, eliminou 500 altos funcionários. Após o ataque de Kalinga, abandonou o governo baseado na força militar, substituindo-o por outro calcado no Dharma, passando daí em diante a ser conhecido como Ashoka do Dharma. Embora possamos falar em governo baseado no Dharma, deve ter sido extremamente difícil para Ashoka realizar esse ideal. Mesmo após a conquista de Kalinga, as montanhas e florestas ao longo das fronteiras de seu império eram povoadas por tribos selvagens que constituíam uma ameaça constante à paz, e ao mesmo tempo podemos ter certeza de que os Brahmanes e outros grupos da sociedade que se opunham a seu governo
viviam em consoante espreita de uma oportunidade para desestabilizá-lo. Segundo uma fonte, 118 tribos diferentes viviam nessa época, em várias partes da Índia. E a região noroeste, em particular, era cenário de luta constante. Embora os reis mauryanos houvessem conseguido unificar a maior parte do subcontinente sob seu governo, a situação de Ashoka não era, de maneira alguma, totalmente tranquila e estável. Textos budistas indicam que ele enfrentou perigos em muitas ocasiões durante seu longo reinado. A dinastia Maurya foi fundada através da força militar por Chandragupta, avô de Ashoka, e crente fervoroso na fé jainista. Em 327 a.C., Alexandre o Grande invadiu a Índia. Após a sua retirada, Chandragupta conseguiu expulsar as guarnições gregas e, por volta do ano 317 a.C., atacou e venceu o rei de Nanda, conseguindo fundar o primeiro império unificado da história da Índia. Com a ajuda de um astucioso ministro chamado Kautilya, criou uma rede de espiões em todo o império e governou principalmente através do terror. Em 305 a.C., entrou em guerra com Seleucus Nicaton, rei grego da Síria. Seleucus Nicaton, rei grego da Síria, a quem parece ter derrotado. Mas foi negociada uma aliança de paz nos termos da qual Chandragupta recebeu como esposa uma filha do rei sírio. Bindusara, filho de Chandragupta, sucedeu como governante e parece ter mantido as rigorosas medidas administrativas conhecidas por Kautilya para seu pai. Notabilizou-se por ter possuído 16 esposas, que deram a Ashoka 101 irmãos e irmãs. Bindusara foi um exemplo típico do chamado déspota oriental. Então, exemplo típico do chamado déspota oriental. E é razoável supor que enfrentou ameaças constantes à sua posição, partidas tanto do país como do exterior. O mesmo se aplicava a Ashoka. Conforme vimos, as lendas gregas falam da espada de Damocles. E também Ashoka deve ter se visto muitas vezes na mesma situação perigosa, nunca sabendo quando e de parte de quem uma tentativa séria feita para derrubá-lo. Uma tentativa seria feita para derrubá-lo. Tal é o destino dos poderosos. No seu caso, porém, os horrores que presenciou em Kalinga revelaram-lhe a natureza pavorosa da existência. Ele mesmo diz em um de seus éditos que 2 anos e meio depois de tornar-se Upasaka, após associar-se intimamente à ordem budista e dedicar-se ardorosamente à prática religiosa, tornou-se cada vez mais convencido de que poderia governar através do Dharma. E, na verdade, conforme já sabemos, ele veio a tornar-se o maior monarca de toda a história indiana. Foi por esse motivo que a Índia moderna escolheu como motivo de seu brasão oficial o capitel coroado por um leão de um dos pilares por ele erguidos. Não obstante os louvores e a glória que Ashoka tem desfrutado através dos longos séculos da história, não se deveram em absoluto ao seu próprio poder pessoal e capacidade como governante. Na verdade, devem ser considerados como fruto das doutrinas implantadas no solo indiano por Shakyamuni e cuidadosamente alimentadas e protegidas pelos incontáveis seguidores da velha ordem budista.